As máquinas da Segunda Guerra Mundial. Os americanos. Episódio 1. Exército Relutante. Primeiro ato. Isolacionismo. Johnny, get your gun, get your gun, get your gun. Back in on the run, on the run, on the run. You am calling you and me, every son of liberty. Hurry right away, not delay, go today. Make your daddy glad to have had such a lad. Tell your sweetheart not to find, to be proud their boys in life. Send the water over there. That the boys are coming, the boys are coming. Just run, run, coming everywhere. Prepare, say a prayer. Send the water to beware. We'll be over, we are coming over, and we won't come back. O presidente convoca as Forças Armadas. Projeto de lei é aprovado. Alistamento em 5 de junho. Os recrutas sob o comando de Pershing vão para a França. Johnny Saccodo, Saccodo, Saccodo. Oh, grangalo, oh, grangalo. Atahir clairo, pour qu'il ne manque personne. Emmène toi au convoi sans étoile, pour placer ton père par en guerre la pierre. Ta haise se va, murmure, ne t'en fais pas, par là-bas, par là-bas, qu'on le dise sans méprise, par là-bas. Nous envoie le rafle du tambour bas. On s'apprête pour la fête, bataillon, escadron et fanfare. Se prépare, nul ne reviendra, sans savoir plus où c'est qu'on les porte des fêtes. A Primeira Guerra Mundial não deixou claro a questão de quem dominava a Europa. Os grandes prejuízos causados pela guerra acabaram com o trabalho e faliram as instituições democráticas do país. E também prepararam a cena para uma segunda tentativa da conquista alemã. A população dos Estados Unidos permaneceu arrogante e indiferente aos assuntos internacionais. Os Estados Unidos rejeitaram o Tratado de Versalhes e de apoiar a Liga das Nações contra a guerra. Eles descartaram firmemente a possibilidade dos Estados Unidos se envolverem em outra grande guerra, exceto talvez com o Japão. A corrente isolacionista no Congresso deu margem a outro ato de neutralidade em 1937, causando ilegalidade dos Estados Unidos em negociar qualquer guerra futura. A política americana planejava defender o litoral da América do Norte e designou a Marinha como a primeira linha de defesa. O Exército sempre serviu com novos núcleos de mobilização em massa que combatera qualquer invasor que conseguiria passar pela Marinha e a defesa mais poderosa e cara da isolação. A Ação de Defesa da Nação em 1920 permitiu um exército de 280 mil homens que foi o maior em toda a história em tempo de paz. No entanto, até 1939 o Congresso nunca teve fundos apropriados para um exército maior que a metade desse número. A maior parte dos fundos disponíveis para novos equipamentos foi desviada para ajudar nova divisão aérea. Durante o período entre guerra, o exército estava fraco e isolado. Estava cheio de voluntários derrotados de longo serviço que se agrupavam em locais nos Estados Unidos, Havaí,
Filipinas e no Panamá. Alguns pensamentos inovadores para o futuro tomaram lugar para a formação de um novo exército. No entanto, experimentos com veículos blindados e motorizados, assim como colaboração entre céu e terra e o transporte aéreo de grupos, não funcionou. Isso ocorreu devido a uma falha nas fontes e suporte consistente de nível elevado. O exército, no entanto, desenvolveu equipamentos interessantes para a guerra e técnicas relativas. O grande pioneiro foi o núcleo da Marinha. Em plena guerra, nenhum núcleo ficou sem sinal de radiocomunicação, e a artilharia americana praticou a mais sofisticada pontaria e técnica de controle do mundo todo. Além disso, os planos de guerra eram consistentes e não falhavam, assim como as indústrias se mobilizavam pelos planos. Durante o início de 1930, o coronel George C. Marshall, um auxiliar do comando na época que fundou a escola de infantaria em Fort Benning, em Geórgia, agrupou um grande número de jovens em posições de lideranças. Além dessa preparação, o exército como uma unidade não estava pronto para a guerra que acontecia na Europa em 1º de setembro de 1939. Segundo ato: Arsenal de Democracia. Durante março de 1938, os grupos alemães ocupavam a Áustria e a incorporaram na Al-Reich. Em setembro, Hitler anunciou que a opressão que a Alemanha sofreu na Tchecoslováquia foi intolerável e a guerra se aproximava. A Inglaterra e a França se encontraram com Hitler e fizeram a Tchecoslováquia entregar a fronteira à Alemanha em troca de segurança e paz naqueles tempos. A paz, no entanto, era uma ilusão. Em março de 1939, Hitler tomou o resto da Tchecoslováquia com a força do exército. E depois mudou sua atenção para a Polônia. A Inglaterra e a França garantiram a integridade da Polônia. Hitler e Joseph Stalin tomaram a União Soviética, assinando um pacto secreto de não agressão em agosto de 1939. O pacto de Stalin deu a ele total poder para liderar com a Polônia. Em 1º de setembro de 1939, Hitler reuniu suas máquinas e invadiu a Polônia. A Segunda Guerra Mundial estava começando. Nos Estados Unidos, os preparativos para a guerra moviam-se devagar. O general George C. Marshall ocupava a direção da equipe em 1939, mas o exército permanecia com a estratégia simples de apenas defender os Estados Unidos. Posições de defesa de supervisão, como nas Filipinas, parecia uma tarefa impossível. No início de 1939, existia o medo de que as forças hostis pudessem estabelecer acampamentos na parte de Hammerfields, o que podia expor o Canal do Panamá ou deixar os Estados Unidos expostos a um ataque aéreo. O presidente Franklin Roosevelt observou de perto essa campanha. O poder do exército do núcleo aéreo cresceu. Os líderes do exército e da marinha desenharam novas séries de planos que tratavam das ameaças de situações internacionais. O foco da política militar mudou da defesa do canal para a defesa de Hammerfield. Depois do início da guerra na Europa, o presidente proclamou o estado de emergência e autorizou expandir o exército regular e a Guarda Nacional. O Congresso exigiu uma nova ação para permitir as vendas iniciais para os franceses e ingleses. E os grandes pedidos deles estimularam a prosperidade da indústria. E também criou-se bases para os custos da produção de guerra no futuro. O exército se concentrou em equipar suas forças o mais rápido possível. Em 1940, ajudou na primeira operação de manobra contra os inimigos na história dos Estados Unidos. O fracasso rápido da França e uma possível queda da Grã-Bretanha acelerou dramaticamente os preparativos. Roosevelt transferiu diretamente uma grande escala das unidades para a Primeira Guerra Mundial na França e Grã-Bretanha na primavera de 1940. Ele foi além em setembro, quando concordou em transferir um número excessivo de 50 destroyers para a Grã-Bretanha e mudar as bases para o Atlântico e Caribe. Em março de 1941, o Congresso reabasteceu com algumas provisões para o ato de neutralização
a Lei de Empréstimo e Arrendamento, o que deu ao presidente autoridade de vender, transferir ou alugar qualquer bem de guerra para o governo de qualquer país, cujas divisas ajudaria ou dividiria a defesa dos Estados Unidos. Declarou-se a virtualidade e a neutralidade. O presidente declarou que os Estados Unidos se tornariam o arsenal da democracia. Na primavera de 1941, os representantes militares dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha tiveram sua primeira conferência de combate para discutirem a estratégia, caso os Estados Unidos participassem da guerra. O que parecia que incluiria amplamente a derrota do Japão, assim como da Alemanha. Os membros concordaram que se os Estados Unidos entrassem na guerra, o armamento seria concentrado para derrotar primeiramente a Alemanha. Enquanto isso, o general Marshall e o secretário de guerra Henry Stimson fizeram planos para juntar um exército de 1,5 milhão de homens. Em 27 de agosto de 1940, o Congresso aprovou um documento onde o contingente nacional ingressaria no serviço federal e os reservistas foram convocados. Algumas semanas depois, a lei foi aprovada e iniciaram-se os treinamentos. E foi o maior contingente da época de paz dos Estados Unidos. Em meados de 1941, o Exército havia alcançado seu plano de ação, com 27 infantarias, 5 unidades armadas e 2 divisões. E também tinham 35 grupos aéreos e unidades de apoio. Mas estavam longe de atravessarem o mar contra os inimigos eloquentes, experientes e determinados. Terceiro ato. Chamado para a guerra. Em 7 de setembro de 1941, enquanto a Alemanha estava pressionando Moscou por fora, de repente, o Japão forçou os Estados Unidos a entrarem na guerra, atacando a base da Marinha Americana em Pearl Harbor, no Havaí. 4 dias depois, Hitler declarou guerra aos Estados Unidos. O presidente Roosevelt convocou o Congresso para uma ampliação imediata e gigantesca da força militar. De qualquer modo, 20 anos de indiferença não seriam superados em alguns dias. Sem esperança, os Estados Unidos não poderiam entrar em um jogo num Pacífico devastado pelos japoneses. Os militares em Washington trabalhavam fervorosamente para criarem quartéis generais e manterem distantes o medo da guerra. Eles teriam que transformar uma unidade devastada em um valoroso e equilibrado campo militar. No início de 1942, uma reunião com os chefes do Estado-Maior foi feita com líderes militares para assessorar o presidente e para coordenar a estratégia junto à Grã-Bretanha. Em março, o Departamento do Estado-Maior para a Guerra foi reorganizado e o Exército dividido em 3 comandos principais: as Forças Aéreas, Terrestres e as Forças de Serviço. 37 divisões do Exército foram treinadas substancialmente, mas apenas uma foi treinada completa e adequadamente em 1942. Os planos americanos na época estimavam que a vitória precisaria de um exército de quase 9 milhões de homens organizados em 250 divisões. Essas estimativas provavam a perspicácia em relação ao poder do homem, mas eram ambiciosas para as 9 divisões que eventualmente estariam estabelecidas e sem apoio nos longes campos de batalha. O tenente-general Leslie J. McNair comandou uma força terrestre do Exército e uma divisão móvel de guerra, além de desenvolver o Exército em divisões reorganizadas. Ele também redirecionou sua estratégia em organizações existentes, transformando a velha divisão do Esquadrão da Primeira Guerra Mundial, baseada de 4 regimentos, em uma divisão triangular mais brilhante e manobrável, com 3 regimentos eventuais. Uma série de contínuos carregamentos dos aliados colocou limites absolutos nos tamanhos e capacidades das unidades do Exército. Novas tabelas de organização ampliaram as linhas e mobilidades, às vezes o custo da artilharia e a persistência,